Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando-se figura de luz, e sim tornando consciência a própria sombra. Ou seja, nessa jornada espiritual que é a nossa caminhada, não é sobre se tornar ou ser uma pessoa perfeita, é sobre tornar consciente o que a gente tem de sombra e o que a gente tem para melhorar dentro de si. E pensando nisso, hoje a gente vai fazer uma leitura sobre o poder da sombra. E ela fala assim: a sombra negamos partes da personalidade que consideramos erradas ou socialmente inadequadas e as potencialidades que ainda não foram reconhecidas. A isso Jung denominou de o ouro da sombra. É comum tentar sufocar os aspectos considerados repugnantes da personalidade em troca de aceitação, principalmente por parte daquele que nós amamos. A dificuldade em enxergar os aspectos da sombra que nos parecem insuportáveis resulta na chamada projeção, que pode ser explicada como uma transferência não voluntária, por meio da qual atribuímos aspectos intoleráveis da nossa própria personalidade a outras pessoas. E isso é projeção. Reconhecer que aquilo que eu julgo insuportável nos outros diz respeito a algo da minha personalidade, oferece uma oportunidade de crescimento interior, pois permite reconhecer as nossas falhas mais profundas. Nesse processo de reconhecimento, de superação interna, que ocorre pela compreensão de nossas projeções, integrar a sombra torna-se o primeiro passo para a ampliação da nossa consciência. No livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, Debbie Ford estuda em profundidade o efeito da sombra e revela que a possibilidade de completude do ser se concretiza quando aceitamos todo o nosso ser, ou seja, tanto a nossa luz quanto a nossa sombra. Esta carta fala sobre a necessidade de aprender a encaixar a sombra na vida, sem que sejamos reduzidos a ela ou permitido que se torne uma coisa destrutiva. Renegar a sombra é ser dominado por ela, uma vez que aquilo com que você não consegue coexistir não deixará de existir. Como a sua relação com os aspectos sombrios da sua personalidade. Como é essa sua relação com essas partes suas de sombra? Talvez esse tema venha falar que você já integrou esses aspectos sombrios. E assim como a mulher da carta, que eu vou mostrar para vocês, corre em direção ao horizonte, trazendo todas as sombras de seu corpo como potências iluminadas do ser. Isso que representa o corpo da mulher está repleto de estrelas, que inclusive só podem ser observadas quanto mais escuro for o céu. Celebre a sombra que existe em você. É nela que está a força necessária para que você alcance o horizonte. A sombra existe também para que você possa lutar contra os seus mais sombrios medos. Nesse caso, é possível que você seja como aquelas pessoas que parecem somente doces e gentis por fora, mas que por dentro sentem labaredas de raiva a consumir a alma. E tá tudo bem. Quem sabe pareça uma pessoa que é agressiva apenas para proteger uma sensibilidade extrema que a faz sentir muito frágil. Ou que outra história você conta sobre a sua raiva. Ela é sua amiga ou ela é sua inimiga? Talvez seja difícil pensar na raiva como uma amiga. Afinal, já que desde cedo somos ensinados que sentir raiva é muito feio. No entanto, apenas a raiva nos tira de lugares e situações sem as quais nós jamais sairíamos dela. Como diziam antigamente, é preciso queimar certas pontes para ter a certeza que não voltaremos a caminhar sobre elas. A raiva é justamente o elemento necessário para queimar essas pontes. Ou talvez, de tanto negar a sua sombra, você nem sequer pode reconhecê-la. Se for o caso, pense nas pessoas que mais te irritam, nas quais você se incomoda bastante. Talvez aquilo que você vê nelas possa oferecer pistas de algo que ainda não foi trazido à luz pela sua própria consciência. Essa é uma possibilidade de expandir seu nível de percepção sobre si mesmo. Porém, você deve estar disponível para isso.
Como sempre, tudo depende dos olhos de quem vê. O que os seus olhos veem?